Boa noite, dia 22 de maio de 2025, programa Conexão Armênia número 125. E para começar um programa cheio de cores, sabores e cheiros da Armênia, que vem lá do outro lado do Cáucaso, vou trazer para vocês um videoclipe com um cantor armênio muito moderno. Ele mora nos Estados Unidos. Tony Marino lançou um videoclipe que viralizou há alguns meses atrás com uma música folclórica armênia sendo dançada pelo Boston Dance Company. E depois disso ele disparou. Agora ele faz esses remixes de músicas antigas armênias com um toque e batida jovem. E o nome dessa música é Im Hamar Es. Você é pra mim. Então com vocês, Tony Marino. Տեսքերը ինձ եմ ոլորում Ամեն գիշեր իմ երազներում Ու չեմ ուզում վեր կենամ Ես չեմ ապրելու մենակ Ինձնից մի հեռանա Հայրենիքում ես սնվել Իմ սիրտս անել ես ու հետը տարել ես Քանի անգամ պետք զանգեմ Որ դու ինձ պատասխանես Իմ սերս կտամ քեզ How you look so good it blows my mind Time without you that's just wasted time I've been seeing you in my dreams girl Now I need you next to me girl Ինձնից մի հեռանա Հայաստանի սիրուն յարս ուրիշ ես աննման Անուշ բալ ես իմ համար ես իմ սերն է անհամար Հայաստանի սիրուն յարս ուրիշ ես աննման Անուշ բալ ես իմ համար ես իմ սերն է անհամար Տեսքերը ինձ եմ ոլորում Ամեն գիշեր իմ երազներում Ու չեմ ուզում վեր կենամ Ես չեմ ապրելու մենակ Ինձնից մի հեռանա Aproveitando que a gente está nesse clima romântico, programa de hoje, Gabi Chofakian vai trazer um pouquinho mais sobre as tradições do casamento armênio. Já que é o mês de maio e aqui no Brasil é o mês das noivas, a Gabi resolveu fazer um especial esse mês sobre as tradições de casamento armênio. Na Armênia, no mês de maio, não se casa, porque é o mês das chuvas e existe toda uma superstição, na verdade não é uma época do ano propícia para isso. E aqui no Brasil é diferente, afinal de contas a gente está com as estações do ano totalmente trocadas. Então vamos ver o que a Gabi vai trazer para nós de tradição armênia do casamento hoje. O casamento armênio é muito além de uma cerimônia. É tradição, emoção e uma festa que começa muito além do sim da noiva. Quer ver? Estamos no mês de maio, maio é o mês das noivas e eu vou contar um pouco para vocês dessas tradições armênias. Vamos lá! Tudo começa com Koski Kapi, que significa laços de palavra em armênio. Acho que eu falei certo, tá? E que basicamente é o noivo indo até a casa da noiva com flores, com conhaque, tudo para pedir formalmente a noiva em casamento. E é de fato quando as famílias se unem pela primeira vez. Aí ok, o pedido foi feito, então vamos para o dia do casamento. Ai, é muito legal!
Vamos lá. No dia do casamento, a casa da noiva se enche de fartura e de muita alegria. As amigas chegam com cesta de fruta e vão vesti-la. A madrinha oficial, ela tem que dar 7 voltas ao redor da noiva com um véu. E ela vai cantando uma música bem especial pra noiva enquanto isso. É aí que começa a festa. E lá na casa do noivo, enquanto isso, ele tá sendo vestido pelos amigos e pelos irmãos. Eles colocam um colete no noivo e eles batem em suas costas como se fosse um acorda aí, viu? É um ato simbólico. E aí, quando eles estão prontos, eles vão todos pra casa da noiva pra buscar a noiva. Aí eles vão com clarinete, dançando. É uma festa que acontece na porta da casa da noiva. E aí quem recebe eles é o pai da noiva, que tá já na porta. E aí ele faz até uma brincadeirinha do tipo, eu abro a porta aqui ou não, eu dou minha filha ou não. É uma provocação divertida. Quando finalmente eles entram, o padrinho coloca o sapato na noiva e com dinheiro dentro, sim. E dizem que o valor que é colocado no sapato equivale ao valor da noiva. Bom, aí vocês já imaginam, né? Já deu algumas brigas em relação a isso. Todos prontos e partiu igreja. Sim, eles vão juntos para a igreja. A noiva vai cobrindo seu rosto com véu, que só é retirado pelo noivo quando chega no altar. Eles são coroados, que eu já contei no outro vídeo. Eles tomam vinho do mesmo cálice e unem as testas, que significam 2 almas que se tornaram uma. Acabou a cerimônia, a mãe da noiva cobre os noivos com pão lavash, que nada mais é que o pão folha, para que nunca falte alimento na casa dos dois. Além disso, ela coloca mel na boca dos dois para que a vida deles seja sempre muito doce. Aí, antes de entrarem no salão de festas, um prato é quebrado. Eles pisam em cima do prato para afastar toda a energia ruim. Ou uma romã é jogada na porta para trazer fertilidade ao casal. E a primeira dança, nada de valsa. Eles dançam equilibrando o pão que a mãe colocou no ombro deles. Durante a festa, tem um momento que a noiva dança só pro noivo. É uma dança delicada, mostrando sua feminilidade e todo um afeto. É um momento lindo e super tradicional também. Casamento armênio é isso: amor, ancestralidade e uma festa que celebra o passado, o presente e o futuro. E você, gostou dessa tradição? Comenta aqui nos comentários. Beijo! As moças aqui no Brasil se animam a casar, quem sabe os jovens armênios resolvem pedi-las em casamento. E aí, presta atenção, que tem um monte de tradição muito legal que pode fazer toda a diferença no dia a dia do seu casamento. Estamos falando de tradições. Hoje eu vou mostrar para vocês um pequeno inseto que existe na Armênia chamado Vostan Garmir. Ele é um inseto de coloração vermelha que possui uma tinta dentro dele praticamente inapagável. Grandes manuscritos bíblicos foram escritos com a tinta deste inseto. E até hoje, se você for visitar o Museu do Madena Taran, que fica na capital Yerevan, com os manuscritos mais antigos do mundo, você vai poder ver páginas que foram escritas com essa tinta que estão intactas. Então, Marcela Susmeian vai mostrar para vocês os segredos deste inseto. Vostan Garmir. Garmir significa
vermelho. No coração das antigas tradições armênias, um pequeno inseto esconde um segredo poderoso e vibrante. O Vordan Karmir tem sido a chave para a criação de um dos corantes mais valiosos e duradouros da história. Venha descobrir como esse tesouro natural moldou a cultura e a vestimenta armênia ao longo dos séculos. O Vordan Karmir é uma cochonilha indígena da planície de Ararat e do vale do rio Aras, nas terras altas da Armênia. Desde a antiguidade, os armênios descobriram como extrair um corante vermelho intenso deste pequeno inseto. Natural e altamente valorizado, era considerado um dos melhores corantes do mundo. Ele era a tinta preferida dos reis e líderes espirituais. A produção do Vordan Karmir é um processo cuidadoso e específico. Os insetos são coletados durante o final do verão e início do outono. As fêmeas são secas ao sol, um método tradicional que preserva a qualidade do corante. Após a secagem, os insetos são triturados para extrair o corante vermelho brilhante. Esta substância pode ser usada pura ou misturada para criar diferentes tonalidades, cada uma mais deslumbrante que a outra. Esse corante não era apenas uma substância utilitária, ele carregava um profundo significado cultural. Na Armênia, tecidos tingidos com esse corante eram símbolos de riqueza e prestígio. Vestes reais e roupas de clérigos eram frequentemente tingidas com Vordan Karmir, destacando a importância desse corante na sociedade. Para os armênios, a cor vermelha representava não apenas a beleza, mas também a durabilidade e a profundidade das tradições culturais. Com a chegada dos corantes sintéticos no século XIX e problemas relacionados à destruição de seus habitats e, consequentemente, sua caminhada para a extinção, seu uso diminuiu. O Vordan Karmir é um dos elos vitais entre a Armênia moderna e suas raízes antigas, testemunhando a criatividade e a riqueza histórica do povo armênio. Sua qualidade excepcional e resistência ao desbotamento simboliza orgulho e herança. Museus exibem sua importância cultural e histórica com coleções de tecidos, vestimentas e tapetes tingidos com este corante. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Mas esse mês nós tivemos também grandes acontecimentos no mundo armênio e brasileiro. A famosíssima banda conhecida internacionalmente System of a Down esteve presente no Brasil e realizou 5 shows que foram bombásticos. Os estádios estavam sempre lotados. Eles tiveram um show em Curitiba, Rio de Janeiro e 3 shows aqui em São Paulo. Isso tudo fez parte de uma turnê chamada Wake Up por toda a América Latina, mas os shows do Brasil foram os que realmente lotaram. Como eles são conhecidos internacionalmente e também aproveitam o seu nome para falar do genocídio que seus avós e bisavós sofreram, o fã-clube deles aqui em São Paulo, especialmente uma moça chamada Mariana Lapa, que é uma fã incondicional deles, veio com a ideia de iluminarem o estádio com as cores da bandeira da Armênia na lanterna dos celulares. No começo todo mundo ficou assustado, pensou se ia dar certo, se não ia, e foi um grande sucesso. Confiram as imagens que Ali Malakian preparou para vocês para mostrar como foi maravilhoso essa recepção do System of a Down no Brasil. Obrigado, Vartinê. Para mim é sempre muito bom, sempre muito nostálgico, né, estar aqui no programa. Para quem não conhece, muito prazer. Meu nome é Thierry. Vamos direto ao assunto. System of a Down no Brasil. Eu tive o privilégio enorme de estar presente em 2 das 3 datas deles aqui em São Paulo, né? Fui no dia 10 e no dia 14 também. Vou começar pelo dia 10. Foi dia 10 e 11 eles tocaram no Allianz. No dia 11 eu não estive presente, mas eu vi a live pelo celular. Foi assim, foi a minha primeira vez no show internacional, minha primeira vez vendo os caras ao vivo e minha primeira vez também no Allianz Parque. Para quem estava em São Paulo, viu que no dia 10 foi um dia bem chuvoso, né? A temperatura mudou bastante ali de sexta para sábado, e eu acho que isso de certa forma influenciou muito, tanto na performance da banda quanto na performance do público também, na minha perspectiva. Os portões lá abriram por volta das 4 horas da tarde e acho que por volta das 5, 5 e meia, assim, mais tardar próximo das 6 horas, a chuva começou uma garoa fina, outros momentos uma chuva um pouco mais forte. Todo mundo tava na expectativa de ver os caras, né? Às 9 a banda entrou.
Eu estava relativamente na grade, né, acho que tinha umas 5 fileiras de pessoas, separando eu da grade, então eu tive uma experiência muito próxima. Foi surreal, né, quando os caras entram, assim, não tem chuva, não tem frio, você prende a atenção nos caras ali. Temos a primeira parte da homenagem, né, que é acender as luzes nas cores da bandeira e tal, ali, nossa, eh você vendo as imagens, você vê o quanto foi bonito, mas você estando lá presente, cara, é outra coisa. É um negócio assim, sem, sabe, não tem nem como adjetivar. Tava com a minha bandeira da Armênia também, é uma bandeira que pra mim tem um significado gigantesco, porque a princípio foi costurada pela minha mãe, né, e ela basicamente esteve presente comigo e ela fica pendurada no meu quarto e ela estava presente nesse momento do show, ela esteve presente comigo também, foi a bandeira que eu usei na foto que eu tirei com o John, quando ele veio aqui em 2023. Também foi com a mesma bandeira que eu tirei a foto com o Chavo, então, enfim, é uma bandeira muito especial pra mim, né, e esteve presente também nesse show da System. Então, sempre quando em momentos oportunos eu hasteava a bandeira, nossa, assim, sensacional. O público foi muito enérgico, sabe. Mas assim, já no dia eu tive a sensação de que, a banda em si não estava lá nos seus não estava no ápice do humor, entende. Inclusive no próprio voltando pra casa no próprio dia 10, eu até pensei: "Ah, acho que nem vale muito a pena ir no dia 14", porque, tipo, já vi os caras e tal, legal, assim. E acho que, assim, o público também, de certa forma, pelo menos quem estava na pista, também foi afetado com isso, principalmente pela questão da chuva, né? Por exemplo, na questão da homenagem. Muitos não levantaram o celular, não acenderam a lanterna, porque, primeiro, a PM estava confiscando grande parte dos powerbank, e sem bateria você não grava, você não volta para casa, então o pessoal teve que economizar um pouco mais a bateria. E eu me incluo nesse grupo. Segunda, chuva também, porque, poxa, por mais que você tá ali vidrado nos caras e tal, mas não é a mesma coisa de você tá com as roupas secas, sabe, sem tá sentindo frio e tal. Isso, de certa forma, incomoda também. Eu vi o show do dia 11 em uma das lives que teve, inclusive direto do palco, né? E já foi totalmente diferente. A própria homenagem não teve tantos buracos de pessoas que não estavam iluminando, né? Então, tipo, no dia 11 o pessoal participou mais, o público estava mais enérgico e, nossa, a setlist também estava muito mais animada do que do dia 10. Apesar de no dia 10 eles terem tocado algumas músicas que eu queria muito ouvir, como o Mr. Jack. Streamline. Weather's gonna be fine, but I can't
across the streamline, my love waits for me in daytime, but I can't. Principalmente Streamline, que eu tava fissurado nessa música dias antes do show, então deu aquela sensação de tipo, poxa, a set foi feita pra mim. Sensação, eu que já tinha sentido um pouco fraco, apesar de ter sido maravilhoso por ter sido a minha primeira vez que eu vi eles, ter visto a live do dia 11 só reforçou um pouco mais. Então, assim, deu aquela sensação de, sabe quando vocês vão numa loja, comprar algo que vocês acham que tá, poxa, eu paguei um preço super positivo, sabe? Um preço super legal e tal. E aí, acidentalmente, você acaba indo numa outra loja, passando em frente de uma outra loja e vê o mesmo produto muito mais baixo do que você pagou. Que aí bate aquela sensação de tipo, poxa, sabe? Foi mais ou menos eu, né? Quando eu vi a live no dia 11, eu falei, nossa, fiquei contente por ter visto o show no dia 10, mas eu percebi que no dia 11 foi muito melhor. Foi mais animado. E eu que já tava pensando em não ir no dia 14, de tipo, poxa, sabe, vai ser mais do mesmo. Mudou, porque eu fiquei com muita vontade de ter ido no dia 11. E aí eu falei, não, eu vou no dia 14. Só que assim, a semana veio, fui nos 2 dias, eu fui no hotel dos caras lá, pra ver se eu conseguia alguma foto, algum autógrafo, alguma coisa. E na própria quarta em si, eu não tava ansioso. Parecia que simplesmente eu tava indo pro hotel novamente, porque basicamente minha rotina era essa. Eu trabalhava, encerrava meu expediente até um pouco mais cedo, pra ir lá pro hotel. Então, não fiquei ansioso em momento algum. Ainda assim, estava com a expectativa um pouco baixa, em razão de sábado. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque quem tava quarta, e mesmo quem não tava, mas quem viu os vídeos de quarta, simplesmente não tem como definir o que aconteceu ali. Eles estabeleceram um recorde no Brasil que outras bandas vão tentar quebrar e não vão conseguir. É algo insuperável. Acho que só eles vão conseguir superar o próprio recorde que eles estabeleceram ali no Interlagos. Não de pessoas, mas de nível de loucura mesmo, porque é muito mosh. Nossa, sinalizador de ponta a ponta. Se essa turnê foi uma turnê de despedida, apesar deles ainda terem algumas datas na América do Norte, mas se tudo isso era uma turnê para ser despedida, tenho certeza que, principalmente em Interlagos, mas todas as datas no Brasil, Lima também, até então Lima tava como um público mais louco, por assim dizer, e eu acho que Interlagos meio que desbancou os caras e estabeleceu um novo patamar de loucura. Então, assim, eu acho que eles se sentiram bem queridos nessa turnê, principalmente em São Paulo, né, com o lance das luzes, com enfim, o pessoal realmente curtindo mesmo, 200 pessoas na frente do hotel das 7 da manhã à meia-noite. Então, tudo isso eu acho que influenciou dos caras talvez repensar. No dia 14, a set foi diferente. Na verdade, em todos os dias foi uma setlist diferente, né? No dia 14, basicamente, as clássicas se manteram todos os dias, mas eles pegaram o ponto alto dos 2 dias, tanto de sábado quanto de domingo, e jogaram no dia 14. Então, as músicas que eu queria ouvir, como Mr. Jack, Streamline, a própria Genocide of Humanoids, que estavam no dia 10, também estavam no dia 14, e a Pictures... Hungry Songs... e Mind. Também estavam no dia 14, então assim, novamente bateu aquela sensação de tipo, poxa, a set foi feita pra mim, porque tá simplesmente demais. E isso também influenciou muito na performance dos caras, né, porque era uma set muito mais animada, então não tinha como eles ficarem mais
parados, tocando um negócio que é super animado, né? Além disso, o clima também colaborou, assim como do dia 11, eu acho que o clima deu, apesar de ter garoado ainda, mas não foi tanto quanto o dia 10, apesar de estar mais frio. Na quarta, o tempo estava um pouco mais quente e não choveu em momento algum. Então isso tudo foi muito positivo, tanto para o público quanto para a banda. Teve uma queima de fogos sensacional assim no final do show. No dia 10, eu acho que um dos pontos mais marcantes para mim foi quando eles tocaram Soldier Side. Né, com todas as luzes ali e tal. No dia 14 não teve nenhuma homenagem nesse sentido, mas só a loucura do povo já foi o suficiente, já tipo, é uma forma de demonstrar como os caras, como nós, o público, estava curtindo o som deles, né, o quanto eles são queridos aqui. É isso. Eu acho que essas foram as minhas experiências. No final da noite do dia 14, eu vi que a melhor coisa que eu fiz foi ter ido, né? Porque eu teria me arrependido muito se eu tivesse desistido, tivesse, sei lá, pego algum atestado para ser reembolsado. E depois, no dia seguinte, eu visse aquelas imagens de drone aérea, os próprios vídeos mesmo do pessoal, visse a setlist, né, e tipo, as músicas que estavam presentes, né, e tivesse perdido tudo aquilo, eu não saberia nem como reagir, né. Inclusive esse show de Interlagos, ele quebrou outros recordes da banda também, além dessa euforia entre o público. Também foi o show mais longo deles, com 2 horas e 20 minutos. Foi a 7ª mais longa também, né? Com 38 músicas. Foi simplesmente um dos melhores shows da carreira deles. E o melhor show dessas datas aqui da América do Sul. Bem, é isso que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais e até uma próxima oportunidade. Luiz Braga, que sempre fala para nós sobre o System aqui no programa, teve a oportunidade de encontrar com um dos integrantes. Olha só como foi os bastidores desse encontro. How are you? Hey, how are you, John? Good. Nice to meet you, man. I have a YouTube channel, John. Can you ask to people to subscribe? Luiz Braga channel. What? Luiz Braga channel. No? I'll talk with you on the Instagram, man. You promised me a drumstick. I did? Yeah, here, Let me address. see my promise. The address. That time do you? When was this? 2003. 2023. Yeah, sorry. I think that promise is I'm faded. nervous. We got to get a new promise. It's 2025. Yeah. Yeah. A promessa Oh, já se passou, well. então tem que ter uma promessa nova para 2025 Okay, agora. okay, I don't have any now anyway. okay. Can I get a question? I think we got a lot of people waiting. Okay, man. How you feel to sing Bubbles, man? Huh? Sing Bubbles. How you feel? Horrible. They make me do it. Yeah. They Oh. force me. Thank you. I'm not good at it, obviously. I like it. My wife thinks it's cute, so I do it. Yeah, it's cute. It's cute. Muito obrigada por fazerem a Wake Up SP dar certo. Eu sei que sumi completamente, precisava descansar um pouco. Eu tô com mais de 300 mensagens pra responder e eu quero dar uma resposta minimamente de qualidade pra cada uma. A Wake Up SP foi a maior realização da minha vida. Eu nunca imaginei que faria algo de tamanha magnitude. Saiu de São Paulo e foi pra Rio, Curitiba e até pro Peru. Assumi uma responsabilidade com a minha banda favorita e com uma nação inteira. Foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Por mais que tenha sido um imenso prazer, falar que não exigiu diversos sacrifícios da minha parte seria mentira. Diminui muito minha rotina de exercícios, minha vida social e alimentação foram afetadas e deixei de lado meu maior hobby, que é o cosplay. E tudo isso, inevitavelmente,
causou um cansaço físico e mental. Eu até sinto que vocês aproveitaram o show mais do que eu. É tipo aquilo dos convidados de uma festa se divertirem mais do que o anfitrião. É por causa disso que eu sumi. Eu precisava descansar e desculpa por não ter respondido vocês. Mas agora recuperei boa parte da minha energia e quero voltar. Apesar de todos esses desafios, sinto muitas saudades e faria tudo de novo e mais um pouco. Eu tô com depressão pós-show e pós-wake up. Apesar de eu ser a idealizadora, obviamente não faria isso sem vocês. Eu agradeço imensamente a cada um que contribuiu para que a wake up desse certo. Cada um que curtiu, comentou, salvou, compartilhou os posts nas redes sociais, gravou vídeo e fez post sobre a gente. Pra quem mandou pix, que a gente apelidou de Sweet Pix, mandou folha, cortou os quadradinhos, distribuiu os quadradinhos, pegou ele, colocou na frente da lanterna do celular, ligou a lanterna do celular e ergueu. Tudo isso é também uma forma de dizer que jamais deixaremos a história ser esquecida ou negada. Vocês contribuíram para que esse sonho desse certo. Também conheci pessoas incríveis pela Wake Up e vivi momentos maravilhosos. Na hora da distribuição dos papeizinhos, algumas coisas fugiram dos meus planos e isso me causou muita insegurança. Quando eu via um pontinho branco no estádio, eu ficava pensando, será que isso deu certo mesmo? Na verdade, até depois, nas fotos e vídeos, quando eu via um pontinho branco, eu pensava que as pessoas estavam só me elogiando e parabenizando por educação. Mas depois de ver vários elogios dos membros do System e dos armênios, sinto que tenho a resposta de que sim, deu certo, e muito. E isso me tranquiliza. Para mim, a Wake Up SP não foi uma fanection comum, mas de certa forma, um protesto. Uma forma dos fãs dizerem para o System que entendem a mensagem que eles sempre se esforçaram tanto para passar, que estamos na mesma luta que eles pelo reconhecimento do genocídio armênio, e precisamos cobrar para que o Brasil e o mundo reconheçam. Essas são as minhas principais considerações sobre a Wake Up. E mais uma vez, muito obrigada! Aparentemente, os integrantes da banda foram super solícitos, eles tiveram sessões de autógrafo, eles encontravam com os fãs que paravam com eles na rua, compravam pano de chão de quem estava vendendo na rua, recebiam camisetas, davam camisetas, tiravam fotos com a bandeira. É muito gostoso quando a gente vê que existe todo esse carinho e que não é algo superficial, tanto por parte dos fãs como dos integrantes da banda. Essa conexão com quem valoriza tanto eles. É muito legal. Barevdes, pessoal! Mais um programa Conexão Armênia ao ar, que eu tenho o grande prazer de poder contribuir com algum tipo de reflexão. E vocês devem ter acompanhado, sendo fãs ou não, que tivemos a passagem da banda System of a Down, uma banda com ascendência armênia, se consideram armênios e trazem nas suas letras muito dos sentimentos que vários de nós armênios temos aqui no nosso sangue, no nosso ser, em relação à injustiça referente ao não reconhecimento do genocídio armênio e de outras violações a pessoas armênias ainda no dia de hoje. E por que eu tô trazendo esse tema hoje? Que a gente vem de uma sequência de eventos, né? Tivemos o genocídio armênio, também tivemos a questão da morte do Papa Francisco, e eu gosto sempre da gente poder, como pessoas, refletir sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas, quando a gente fala de genocídio armênio, perguntam: ai, Carol, mas por que você ainda fala desse tema, né? Por que é tão importante falar desse tema? Já tá lá no passado, não precisa ficar relembrando, só traz sofrimento, não vai mudar nada. E esse discurso, ele é um discurso muito perigoso. É um discurso que deslegitima uma luta, é um discurso que continua violentando as pessoas que até hoje, 2025, sofrem algum tipo de perseguição pelo simples fato de ser armênio. A gente ainda vive isso, o genocídio não acabou. Ele é um genocídio que se continua na linha do tempo. Se a gente olha para 1915, esse genocídio ele nunca acabou. Ele pode ter se transformado, mas ele não acaba. E por que é tão importante nós termos, então, uma banda com alcance do System of a Down ali, sempre reforçando a situação que acontece na Armênia, que acontece em Artsakh, e em outras partes do mundo onde existem armênios ou outras minorias tendo seus direitos violados? Porque essa voz, ela ecoa, ela sai do âmbito só da herança genética, da herança cultural e daquilo que a gente carrega como armênios e atinge pessoas do mundo todo que se sintonizam ali com aquela música, que de certa forma se sentem representados, se sentem identificados ali com aquela mensagem.
Então, por isso que eu sempre falo, independente de você gostar ou não do gênero, entenda a importância que um momento como esse tem na vida de cada um de nós armênios no mundo todo. E aqui eu quero também agradecer a toda a comunidade fã do Sistema Fadal que preparou aquele mosaico lindo em todos os shows com a bandeira da Armênia, e eles visivelmente ficaram muito emocionados, e nós também, porque é isso, a mensagem chegou. E a mensagem chegou não só para armênios, a mensagem chegou também para pessoas brasileiras que fizeram todo esse movimento para homenagear a banda e também para homenagear cada um de nós, netos, filhos ou qualquer geração de descendentes do genocídio armênio, de sobreviventes do genocídio armênio ou não. Então, é muito importante a gente olhar para isso e lembrar disso, e como a cultura tem esse poder de transmitir a mensagem que muitas vezes nós, no discurso político ou diplomático, ou até a nível humanitário, a gente não consegue atingir. Então, quando alguém te perguntar o porquê que é tão importante falar disso até hoje, relembra para essa pessoa que isso continua acontecendo. E se continua acontecendo, acaba dando espaço para o que a gente está vendo em Gaza acontecer agora, onde daqui provavelmente algumas horas, mais de 14 mil bebês podem morrer por não terem acesso a comida e medicamentos. Então, sim, é necessário falar ainda do genocídio armênio, como é necessário falar de qualquer genocídio que esteja hoje colocando vidas em risco. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você consiga, com a tua consciência, com a tua existência, deixar esse mundo um pouquinho melhor, nem que seja com esse tipo de reflexão e o que você pode fazer com ela, levando pra frente. Um beijo. Mas nem só de rock e modernidade vivem os armênios, um país com mais de 5 mil anos de história, que vem dos primórdios da Torre de Babel. No programa de hoje eu quero levar vocês para este local, o Mosteiro de Harpat. É um mosteiro que fica praticamente na fronteira entre a Armênia e a Geórgia, ou seja, no caminho. E no tour desse ano a gente vai passar por lá. O nosso tour foi remodelado porque eu consegui uma oportunidade de incluir também a Geórgia, fazendo vocês pagarem menos. Então, na vinda da Geórgia, nós vamos passar neste mosteiro e teremos um almoço delicioso num restaurante super pitoresco que tem lá. Esse é um mosteiro do século X que foi reformulado no século XIII. Essas paredes têm muita história. Vejam só as maravilhas do mosteiro de Harpat. Aqui na região de Lori, nós vamos visitar o mosteiro de Harpat. É o último mosteiro antes da fronteira da Geórgia. Localizado a 165 quilômetros da capital Yerevan, a uma altitude de 2.500 metros nas margens do rio Debet, o monastério de Harpat é um dos maiores da Armênia. Primeiro mosteiro que eu vejo na Armênia com explicação dos acontecimentos em braille. Tem armênio, inglês, russo, italiano e francês. Muito bem, é um presente do consulado honorário da Itália em Gyumri. Na minha concepção, esse é um dos mosteiros que tem uma das portas mais bonitas nessa região. Aqui existem 3 igrejas. A de Santa Astvadzazin, que é a da Senhora Auxiliadora, Santo Nushan e o Santo Gregório. Tem também um sino, um repositório e, claro, ela está cercada de uma grande floresta para protegê-la de seus invasores.
Estes são os 2 maiores átrios da Armênia. Harpat foi inaugurada pela rainha Khosrovanush aproximadamente no ano 976 d.C. No século XIII, aqui foi inaugurada a Universidade de Harpat, que abrigava aproximadamente 500 moradores entre alunos e professores. Este era o centro educacional mais importante do norte da Armênia. Esse mosteiro era considerado tão importante que era o único daquela região que possuía autonomia para fazer o seu próprio óleo bento, o Meron. Conta a lenda que quando o rei entrava nesta igreja, o arcebispo não se levantava para ele, ou seja, ele era considerado mais importante do que o rei. No auge do esplendor de Harpat, eles possuíam 634 vilarejos. Um fato muito curioso é que esta igreja foi construída pelo arquiteto mais importante da época, o arquiteto Dertad, que também construiu a igreja de Hagia Sophia, localizada na Turquia. Essas pinturas das paredes são do século XIII e originais. Mas ainda tem mais surpresas nesta igreja. Aqui, na parede, podemos ver o relicário. Dentro dela, existe uma cruz, que não é o item mais interessante. O mais interessante é que atrás dela tem um pedacinho da cruz de Jesus Cristo. Por isso, esta cúpula da igreja se chama Surp Nishan, Santo Sinal ou Santa Cruz. Ali em cima, nas estruturas redondas, eram os camarotes, onde se sentavam os reis da dinastia Bagratuni. E olhem só essa descoberta. Atenção para o detalhe do chão. Aqui eram colocados os carás, nesses pequenos buracos que vocês vão ver no chão, nesta sala climatizada, era onde eles faziam os vinhos para os padres. Olha isso. Explorando, a gente se depara com uma linda cruz de pedra, um Khachkar cheio de simbologias. Tem ali os 12 apóstolos, tem ali a cruz, tem a simbologia do sol e da lua, onde Jesus Cristo diz: eu sou o início e o fim. E seus carais enterrados? Fez os gritinhos? Então, nesta câmara fria, eles guardavam o que era de mais valioso para eles. Atrás das colunas, os manuscritos, e no solo, o seu vinho. A Armênia é também uma aula de arquitetura. Percebam esses 2 nichos na parede da igreja. Isso não é apenas decoração, serve também para dar sustentação como uma coluna. E por esse motivo, esses mosteiros do século XIII resistiram a diversos terremotos, inclusive o último que foi mais forte.
Bom, a gente chegou aqui no Mosteiro de Harpat e tinha uma senhorinha vendendo as framboesas maravilhosas que eu tava com vontade de comer durante toda a viagem. Olha que sorriso lindo. Fala, oi Brasil! Oi Brasil, Assá. Oi Brasil! Ah, olha aqui as frutas dela, gente. Uma coisa de louco. Será Mucina? E esse é o marido dela. Falou que ele quer visitar o Brasil. Oi Brasil! Oi Brasil! Oi Brasil, assim que para Brasil. Se você ficou curioso para conhecer mais sobre a Armênia, aceite o meu convite. Eu sou Vartinei Kalayjian, neta de sobreviventes do genocídio. Tenho uma missão de vida, que é levar as pessoas para conhecerem o meu país milenar. Há alguns anos eu venho sentindo essa necessidade de encantar os brasileiros com todas as descobertas que a Armênia tem para oferecer. Uma viagem fantástica, cheia de sabores, experiências de vida e muita alegria. Lá você se reconecta com o passado do universo. Na verdade, a Armênia, por ser um dos países que é um berço da civilização, vai fazer você descobrir muito mais de você mesmo do que você pode imaginar. Dia 22 de agosto sai um tour aqui de São Paulo. Vamos desbravar as maravilhas do Cáucaso. A Armênia com possibilidade de extensão agora para a Geórgia, com alguém que fala a sua língua e vai te mostrar os lugares escondidinhos do Cáucaso com todos os seus mistérios. Essa é uma oportunidade única. Se você sentiu alguma coisa balançando no seu coração, ouça o seu chamado. Sua hora chegou. Vamos juntos para o Cáucaso, comer, beber, dançar, comprar e vivenciar lados espirituais que nem mesmo você sabia que seria capaz. Espero por você! Ararat apresenta o sabor inesquecível. Criado exclusivamente a partir de uvas cultivadas na Armênia. Uma mistura elegante nascida da combinação de destilados cuidadosamente selecionados por nossos especialistas. Caráter elevado, a verdadeira grandeza, através do envelhecimento prolongado em barris de carvalho do Cáucaso. A verdadeira personificação da arte de gerações. Com um sabor rico e complexo que combina notas de frutas secas, especiarias e um toque suave de baunilha. Ararat oferece uma experiência sensorial única e memorável. Uma forma contemporânea para um sabor inesquecível, agora disponível no Brasil. Davi Surian vai levar a gente para o mundo dos esportes, porque não é nem só de passeio e comida se vive nessa vida, não é mesmo? Davi, quais são as novidades do mundo dos esportes hoje? Fala galera do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês algumas informações do mundo esportivo que envolve alguns atletas da Armênia, seleção da Armênia de vários esportes e muito mais de informação. Claro que o grande assunto é Mkhitaryan, exatamente, Mkhitaryan, atleta multicampeão, um dos maiores jogadores da seleção da Armênia, pode sim se aposentar no final da temporada. Vale lembrar que Mkhitaryan disputa o campeonato italiano até a última rodada agora nesse final de semana, a Internazionale que briga o título frente a frente com o Napoli. Então precisa de uma simples vitória à Inter de Milão para se sagrar campeã da Liga Italiana. Mas no dia 31, o grande jogo também da carreira do jogador armênio, talvez de um atleta armênio na história, e também da Inter de Milão na temporada. Final da Liga dos Campeões, principal torneio da Europa. Teremos Inter de Milão e Paris Saint-Germain. E rumores apontam que após esse jogo, Mkhitaryan pode sim se aposentar, pode sim sair da Inter de Milão e dar uma pausa, parar como atleta
de futebol, ele que já está numa idade um pouco avançada, já passou dos 35 anos, contribuiu para 5 gols nessa temporada, é um jogador titular, mas deve sim se aposentar, nada oficial, rumores no final dessa temporada. Outra informação que eu trago para vocês é falando de UFC. Arman Tsarukyan não luta ainda nesse verão. Então, teremos aí, ó, passou o Tsarukyan peso leve, foi ter aquela dor nas costas, perdeu a oportunidade, passaram ele. O Ilia Topuria subiu, vai disputar agora nos pesos leves, saiu do peso que ele estava, vai disputar agora dos pesos leves e vai disputar o cinturão contra o Charles Oliveira. Então o Charles Oliveira, que perdeu para o Tsarukyan praticamente um ano atrás, vai ganhar a chance de disputar o cinturão antes que o Armênio. O Armênio perdeu a oportunidade, deixou passar a luta, cancelou na véspera, em cima da hora, e aí agora perde essa oportunidade. Se sentiu traído pelo UFC. Falou, não é justo, vai deixar eu de reserva. Sem luta, ele vai ajudar Khamzat Chimaev, lutador russo que vai lutar no UFC 319 no dia 16 de agosto. Vai ser parte do corner dele, então vai ajudar bastante, principalmente na luta agarrada. Arman Tsarukyan então vai participar da comissão técnica de Khamzat Chimaev no evento principal contra o africano Dricus du Plessis. Então vai ser bem bacana e interessante ver essa parceria. Outra informação que eu trago é que a seleção da Armênia Sub-15 de basquete fará 2 jogos de treinamento na USA Academy, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia. Então os atletas do Sub-15 do basquete da Armênia passarão por esse período de testes em Los Angeles, na Califórnia. Bem interessante, a gente sabe que os Estados Unidos é muito forte no basquete, essa integração com a Armênia vai ser bem legal de acompanhar. Falando de tênis, Karen Khachanov conseguiu classificação das oitavas para quartas, venceu o Nikoshiri, japonês, e agora disputará contra o austríaco Offner as quartas de final do Aberto de Gênebra. A gente deseja sorte aí pro atleta armênio. Mais informações do esporte no próximo Conexão Armênia. Aqui Davi Suryan, um forte abraço para vocês. Se você gostou do programa de hoje, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas também tenham a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o outro lado do mundo. Deixo vocês com o meu Sherpari e a promessa de um novo programa a daqui 15 dias. Vamos finalizar com um vídeo que mostra um lado humano do System of a Down, quando eles visitaram um centro chamado Alma de Batera e deram essa demonstração de amor a estes jovens. Sherpari. The ones that wanna play